Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos começar falando sobre tabela periódica. Falando um pouquinho sobre a história da tabela periódica, elas foram propostas como forma de organização dos elementos químicos até Mendeleev, que ele organizou a tabela periódica em função da sua massa atômica. O modelo atual, que é esse aqui, ele foi estruturado por Moseley. Em seguida, ele foi atualizado por Glenn Seaborg, que organizou ou reordenou os elementos em função do número atômico, e ele também descobriu os elementos transurânicos, que vai do elemento 94 até o elemento 102, e ainda colocou a série dos actinídeos abaixo da série dos lantanídeos. A tabela periódica ela é dividida em 18 famílias e 7 períodos. Algumas famílias têm alguns nomes específicos que nós vamos conhecer agora. Família 1A, ela tem o nome metais alcalinos. Falando um pouquinho sobre o hidrogênio, ele não é da família 1A, ele é considerado um elemento atípico, ele não tem nenhum grupo específico da tabela periódica, ele está ali porque ele tem apenas um elétron na camada de valência, tem número atômico 1, ele está presente no Sol, nas camadas superiores da atmosfera e etc. Família 2A. O nome da família 2A, metais alcalinos terrosos. Família 3A, família do boro, família do carbono, nitrogênio, família do oxigênio ou calcogênios, halogênios. A família 8A, ela é considerada ela é a família dos gases nobres. Por quê? Eles têm 8 elétrons na camada de valência e são considerados inertes e de baixa reatividade. O que significa dizer isso? Significa que eles têm pouca relação com os outros elementos da tabela periódica, ou seja, eles não fazem muitos compostos com esses elementos. Bom, e os períodos? A tabela periódica é dividida em 7 períodos na horizontal. Exemplo, se você pegar um elemento do quinto período, significa dizer que esse elemento que seus elétrons vão ser distribuídos até a quinta camada. Se eu pegar um elemento da família 3A, significa dizer que esse elemento ele tem 3 elétrons a ser preenchido na última camada de valência. Tem os elementos de transição externa e transição interna. Esses elementos, na sua maioria, são todos metálicos. Os elementos de transição interna, eles são dificilmente encontrados na natureza. Nessa outra legenda aqui, dá para você observar o quê? Que tem os elementos representativos, os metais representativos, que são esses metais aqui. Mas lembrando que tanto a família 1A, 2A, da família 3A até a família 8A, são elementos representativos. Eles são elementos que têm propriedades químicas e físicas bem semelhantes. Lembre que eu falei? Elementos da mesma família têm propriedades químicas e físicas semelhantes. Tem os semimetais, que são esses que estão destacados em verde. Eles têm propriedades intermediárias entre metais e não metais. Esses aqui são os não metais. Esses outros eu já falei anteriormente. Tem outra classificação. Eles se classificam em sólidos. Eu acho que dá para vocês observar que os elementos que estão destacados em preto, eles são sólidos, na sua maioria, na tabela periódica. Os elementos destacados em azul, eles são líquidos, exemplo, o mercúrio e o bromo. Os elementos destacados em vermelho, começando por hidrogênio, nitrogênio e todos os gases nobres, eles são gasosos. E os elementos destacados em branco, dá para vocês observar aqui, eles são considerados elementos sintéticos. Por quê? Eles são produzidos em laboratório ou criados em laboratório. Por isso. Tem algumas características dos metais e dos ametais. Os metais, eles são o quê? São sólidos. Tem brilho metálico. São dúcteis. São bons condutores de eletricidade e calor.
Já os ametais são o quê? Eles são maus condutores de calor, com exceção o carbono grafite, não possuem brilho e ainda eles estão em diferentes estados físicos, ou seja, se você pegar o nitrogênio está no estado líquido, no estado gasoso, o fósforo está no estado sólido, o bromo no estado líquido, eles têm diferentes estados. Bom, para resumir, o que é que você tem que saber sobre a tabela periódica? Ela é dividida em 18 famílias e em 7 períodos. Famílias na vertical, períodos na horizontal. Algumas famílias têm alguns nomes específicos que eu falei anteriormente no vídeo, dá para vocês lembrarem. Por hoje é só. Até a próxima aula.